Fala pessoal, tudo jóia? Como vocês estão? Mais um plugin para vocês aí, né? O Kiwi Control Pro. Kiwi, quem não sabe, é uma palavra em inglês chamada fila, né? Então é um controlador de fila Pro. Pro por quê? Porque ele tem uns recursos bem mais avançados aqui do que os outros concorrentes dele pago ou gratuito que tem no mercado aí. Então eu consigo iniciar essa fila, eu consigo pausar essa fila, eu consigo cancelar essa fila, eu consigo determinar o intervalo que cada item vai rodar nessa fila, né? Eu consigo ter o estado, né? Onde eu consigo saber qual item está atual naquela fila, qual o índice daquele item atual que está naquela fila, total de itens que tem naquela que está naquela fila, né? Contagem, né? O número de itens que tem ali já tem esse elemento dentro do meu esse estado dentro do meu elemento, se essa fila está pausada ou está ativa, e também aqui não tem, mas o que tem, os itens que estão faltando para finalizar aquela fila também tenho aqui, tá? Acabei não colocando. Aqui tem um exemplo comum, tá? Mas antes de entrarmos aqui dentro do aplicativo de exemplo e mostrarmos ele funcionando, eu preciso que você entenda qual a diferença entre um loop e uma fila, tá? Um loop nada mais é que é uma sequência infinita de coisas fazendo, tá? Que a gente deixa rodando. E ele só vai pausar no momento que você tiver uma condicional ou fazer alguma ação que ele pause, tá? E por que que o pessoal usa isso aí? Porque ele é o mais simples de rodar, ele vai ficar infinito. E se você configurar corretamente a condicional ali do stop, ele para corretamente, mas o problema, grande problema que ele tem, principalmente que a grande maioria dos programadores tem com ele, é o chamado loop infinito, que vocês vão ver que tá, quando eu busco o loop, ele dá esse símbolozinho aqui também, do loop infinito, tá? O que que é o loop infinito? Nada mais é que você está mandando rodar um loop e por algum motivo a condicional porque vai parar aquele loop, né? Finalizar ele, não está configurado corretamente ou ela está configurada de um jeito que ela nunca vai ser startada. E com isso ocorre o loop finito. Isso para uma programação tradicional, beleza, o cara vai gastar recurso ali, e algumas vezes nem vai consumir nem recurso financeiro dele, tá? Mas no caso do Bubble, como a gente trabalha com o WU, pode ser que aquela ação que você esteja fazendo consuma WU, né? E como você está com um loop infinito, ele vai consumir infinitamente até finalizar os WUs se tiver um bloqueio, ou vai usar até você perceber que está gastando muito WU e mandar parar, tá? E daí não tem jeito. Aí tem o único jeito é pagar na fatura e acabou. A fila não, a fila é mais simples, né? Você carregou uma fila com aqueles itens, ele vai fazer sequência que você carregou o item aqui com a fila, né? Ele vai fazer item a item aqui do primeiro item que foi colocado até o último item que foi colocado e vai tirando um a um até chegar no final. Quando ele chega no final, ele acabou. Então aqui não tem aquele problema do loop infinito, né? Eu carreguei a fila uma vez só e essa fila vai executar aqueles itens ali. Pode ter 1000, 100 itens, mas ele vai fazer exatamente somente o que você carregou, tá? Então a possibilidade de sobrecarregar ou gastar muito WO é menor do que um loop infinito que vai ficar fazendo, independente de onde está o fim, tá? Vamos lá. O plugin, depois instalado, vou dar um exemplo dele funcionando aqui, tá? É, ele tem as ações simples do plugin, tá? O plugin você coloca ali na tela, tá? Determina o tipo de arquivo o tipo de dado que ele vai ser carregado. No caso, do exemplo aqui estou usando o número, mas pode ser qualquer tipo de dado aí do Bubble, né? O elemento Bubble Data, qualquer coisa que dê para fazer uma lista, né? Não pode necessariamente não precisa ser só esses tipo básicos de Bubble, pode ser um tipo de dado do Bubble mesmo para executar. Só que para exemplo aqui mais simples de entendimento, eu coloquei um número, porque eu estou carregando essa lista aqui com o elemento do toolbox de carregar lista, né? O list of numbers. Mas vamos lá. Então, quando eu coloco esse elemento na tela aqui, tá? Eu tenho as ações lá de iniciar, pausar, resume e cancelar a fila, tá? É bem simples, tá? Quando eu clico aqui em startar, eu tenho aqui um elemento, uma ação chamada Start List Process, né? Ou iniciar processamento. Pode ficar tranquilo, coloquei tanto o nome em inglês e tanto o nome em português para ficar mais fácil o entendimento para a gente que é brasileiro. Então, o que eu falei? Eu carrego essa lista, né? No caso, eu estou puxando o repeat group ali, a lista de números, mas ele ficou azulzinho porque ele bateu com o tipo de dado que eu já pré-defini lá no elemento e determino o intervalo que cada item vai ser executado. No caso aqui, eu coloquei, tá em milissegundos, né? Eu coloquei como 500 milissegundos.
tá? E aqui eu só dou um alerta, né, que a fila iniciou. Aconteceu isso, se iniciou a fila, ele vai adicionar um evento chama assim, quando o item estiver pronto. Quando o primeiro item já colocar, a fila já estiver carregada, o item já está pronto, ele vai começar a executar e é esse evento que é acionado. Então, tudo que eu colocar para dentro desse evento que vai ser executado naquele item que está corrente, tá? Aqui no caso, eu estou só mandando um toast na tela, né? Para avisar qual que é esse item corrente. E depois eu estou colocando um set state aqui só para fazer uma ação ali no elemento aqui na constraint para ele ficar azul para vocês verem onde ele está na fila, tá? E aqui tem uma ação que é o pause, tá? Que é a gente vai chegar lá no pause, mas eu coloquei ele pause aqui porque aqui eu estou colocando uma condicional, porque quando esse elemento da fila ele for igual ao elemento que eu cliquei lá antes para selecionar que é onde vai ser pausado, ele vai executar essa ação de pausar, tá? E o próximo aqui, esse aqui é opcional, tá, gente? Coloquei só de exemplo para vocês entenderem melhor o funcionamento do plugin de várias maneiras e daí conseguirem raciocinar de como vocês poder usar esse plugin no aplicativo de vocês. E o próximo que vai ser usado é o Process Next. Esse cara aqui vai sempre ter no final esse cara, tá? Porque ele vai iniciar aqui o evento com o item que está corrente, executou tudo que tem que fazer nesse item, a gente executa essa ação para o próximo item. Aí no próximo item ele vai fazer de novo, vai carregar aqui com o item que está na próxima da fila e vai executar tudo que está aqui até, igual eu falei, finalizar a fila. Aí daí eu também criei outros eventos, né? Que quando a fila for cancelada, eu coloquei um. Você pode colocar qualquer coisa aqui, né? Mas eu coloquei um toast só para avisar que a fila foi cancelada. Quando a fila foi concluída, ele vai dar um toast avisando que a fila foi concluída. Quando ele pausou, ele vai avisar que a fila foi pausada. E quando ele retornar, ele vai avisar que a fila foi que retornou, tá? Igual, voltando aqui nos botões também, então o botão inicial que a gente passou, né, que carrega a fila com os itens. O botão cancelar é só exemplo, é o comando para cancelar. O botão aqui de pausar é só uma função de pausar e o botão de resumo, ele retorna ao fila onde parou. Para acionar esses carinhas aqui é bem simples, tá? Ele vai estar aqui dentro, quando você colocou o elemento da tela, você vai ver que elemento actions, ele vai estar aqui, ó, keyword alguma coisa. Qualquer coisa, ele tá, como ele está em português, você pode colocar aqui, ó, start, que ele já vai aparecer, como next, né, o próximo também, ó, ele aparece mais rápido, você encontra ele mais rápido. O pause, né? O pause aqui e o cancelo, tá? Então assim a gente acredito que seja muito mais fácil de vocês acharem, tá? Aqui dá um overview rapidinho em todos os itens da- da- do plugin, mas também quando você for lá no plugin instalar ele, vai estar tudo aqui bonitinho, né? O nome do elemento que tem que colocar na tela, todos os eventos que tem que podem ser utilizados e as ações também que podem ser utilizadas nele, tá? Então vamos só um exemplo aqui de funcionamento. Igual eu falei, ó, o start a fila, né? Vou clicar o botão para start a fila, ele vai fazer item a item até finalizar aqui no 100, tá? Eu vou pausar aqui, então ele pausou ali no 21, tá? E eu vou dar o resumo novamente. Ele continua de onde pausou. Eu vou dar um pause aqui no 30, quando chegar no 30. Acabei parando no 31, não consegui pegar tempo. Mas aí ele para aqui no 31 e eu posso dar o resumo aqui e ele continua. Tá? Eu cancelar, ele cancela a fila, ele zera a fila, tá? Igual aqueles. Quando eu inicio uma fila aqui e eu pauso ela, só para pausar para vocês visualizarem aqui no elemento no, no debug aqui, tá? Quando eu clico nesse elemento aqui lá que está lá na fila, eu consigo ver qual vai ser o próximo item, no caso, qual item que está corrente, o índice dele, né? Coincidentemente, aqui, como a gente está trabalhando com o número, ele dá o índice, mas imagina que aqui pode ser qualquer coisa, um nome, um dado que você está trabalhando aí, e aqui vai ser o índice da sequência que ele está naquela fila ali. E aqui fala que o ative. Se a fila está ativa, né? No caso ela está ativa, só está pausada. Aqui os itens restantes que faltam para executar na fila, né? No caso já está no gatilho aqui o 5, né? No próximo é o 6 em diante, a fila toda. O total de itens que foi colocado nessa fila, no caso foi colocamos 100 itens dentro dessa fila. O total de itens restantes que faltam para executar, para essa fila finalizar, no caso só faltam 96 itens.
Essa fila está pausada, yes, no caso eu cliquei em pausar, ele pausou aqui a fila. Então, com aqui esses elementos, você pode também trabalhar alguma lógica aí para executar alguma coisa bem específica do seu aplicativo, que eu acredito que vai atender tranquilamente várias possibilidades aí que podem ocorrer. Então, eu vou cancelar essa fila, fila cancelada. Eu vou marcar aqui o local onde eu quero que essa fila pare, tá? O condicional que eu fiz lá no consistente. Quando eu clico aqui, eu estou alimentando um consistente aqui na página chamada onde esse elemento vai pausar. E com aquela condicional que nós colocamos lá a condicional que colocamos aqui, ó, cadê? No evento, no primeiro evento aqui, colocamos uma condicional. Quando o item está corrente for igual ao item que eu marquei onde o consistente onde pausar, ele vai executar esse pausar. Só para vocês verem na prática isso acontecendo. Então coloquei no 6. Então quando eu clicar no iniciar, ele vai fazer até chegar naquele item que eu pausei, tá? Vou dar outro exemplo aqui, o 10. Ele vai, comecei, no caso eu não coloquei no resumo, eu mandei começar do zero. Ele parou no 10. Então, se eu colocar aqui resumo, ele vai continuar do 11 em diante, ó. E se eu dar pausa, ele para aqui onde eu cliquei para parar. Ele parou no 16. Resume, ele continua. E aqui, como é dinâmico, eu posso clicar onde eu quiser. Eu vou querer parar no 30. Ele vai parar no 30. Tá? E aí eu vou com opa, cliquei pausa várias vezes. Cliquei no resume, ele vai continuar. E eu posso escolher qualquer outro número. Vamos escolher aqui o 48. Ele vai rodar até chegar no 48 e vai parar ou pausar. Tá? E aí eu posso simplesmente também cancelar para não continuar a fazer mais nada aqui na fila, zerar a fila, né? Não sei se foi tão claro assim no plugin. Espero que vocês utilizem bastante ele aí, porque pode dar muitas possibilidades de fazer muita coisa. Lembrando que esse plugin está rodando 100% no front-end, só roda no front-end. E eu espero que vocês comentem aqui embaixo como vocês estão usando esse plugin, me dê feedbacks também, se encontrarem algum problema ou eu estou mais interessado em como vocês estão usando esse plugin aí, que vai ser bem legal. Quem está nessa página vai poder ver o plugin onde tem todos esse plugin, né? Onde instala esse plugin, o editor, para vocês visualizarem como eu fiz toda essa lógica aqui, ver os demais plugins que já criei. A super tabela também, que acredito que possa ser muito legal para você. Recomendo fortemente que você clique aqui e entenda o que é a super tabela. O WhatsApp, caso você queira falar comigo e reportar algum bug, eu vou informar como você está utilizando essa fila aqui. E no canal no YouTube, que provavelmente você está vendo esse aqui no YouTube. E aqui vou ter provavelmente outros vídeos também de alguns plugins que eu já fiz, alguns plugins que eu utilizo. E algum conteúdo bem útil aí para vocês. Gente, desculpa a demora aí. Espero que tenha conseguido elucidar um overview completo desse plugin. E que, caso vocês tenham dúvida, comente aqui embaixo. Abraço, gente. Até mais.